Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Bom, no jogo de ontem, né, Santos e Vasco, pelo Sub-20, houve uma paralisação pelo árbitro da partida devido a episódios de racismo, injúria racial contra o goleiro do Vasco, né? E daí, dessa notícia, desse acontecimento, dessa verificação, né, o árbitro interrompe lá a partida fazendo um X e tal, protocolo contra racismo. Não vi nota do Vasco nesse sentido, né? Não vi nota do Vasco neste sentido. Não vi nota do Vasco no dia 13 de maio, né? Escravatura, abolição e tal, não vi isso. Então o Vasco tem que estar ligado a essas datas importantes, porque o Vasco é um clube engajado com tudo isso aí. Nossa essência desde o início, a questão da luta contra o racismo. Essa é a nossa essência. Depois abarcamos outras lutas contra preconceitos, né? Contra ismos. Mas nossa vertente, para isso que o Vasco foi praticamente criado, né? Não deixaram o Vasco jogar por causa de racismo. O Vasco não jogou. Teve lá a resposta histórica e etc. O Vasco não tirou do seu time os preconceituados por racismo, manteve os caras, saiu da competição. Botafogo, Flamengo e Fluminense impuseram isso ao Vasco. O Vasco saiu da competição, depois o Vasco voltou. Então o Vasco é ligado incitamente a essa questão de luta contra qualquer preconceito, notadamente o racismo. E não vi nota oficial alguma da diretoria do Vasco como instituição centenária, né, que presta serviço social, várias medalhas ganhadas lá por gente ligada ao Vasco, pelo próprio Vasco, junto aos vereadores, Câmara de Deputados, e não vi nota do Vasco sobre racismo sofrido pelo goleiro no jogo Santos e Vasco pelo Sub-20, né? O que esses caras têm na porra da cabeça? O santista não pode ser um idiota a ponto de preconceituar jogadores pretos no clube que teve o maior de todos os tempos, o Pelé. Pelé era preto, né? E eu aqui não falo negro, eu falo preto, porque não tem raça negra, é raça humana. Tem branco, tem preto, tem amarelo, tem albino, tem ruivo, né? Então, o que passa por a cabeça dessa gente santista preconceituar um jogador preto, sendo que eles deram ao mundo o Pelé, o maior de todos os tempos, né? E agora joga lá o Neymar, né? Também um jogador preto. Inclusive, graças a Deus, o Pelé sempre foi vascaíno, né? Mais um cara com bom gosto aí, né? Antes de falecer, ele já debilitado, né? Disse que ao pilhado, salvo engano, que o time dele era Vasco, sempre foi o Vasco e tal. E, obviamente, jogando pelo Santos, ficou um pouco escondido, né? Porque não era vantajoso dizer, eu sou Vasco, mas jogo no Santos. Não, ele jogou no Santos, criou um grande carinho pelo Santos, mas é Vasco, né? E o que o Vasco vai fazer com relação a isso? Qual a providência que ele vai tomar junto à CBF, junto ao Santos, para punir o Santos, junto à CBF? Quais as providências que o Vasco vai tomar aí? Já não soltou nota oficial da escravatura, da abolição, dia 13 de maio, né? Também é uma data ligada às matizes africanas, né? Vasco instantamente ligado também lá com Pai Santana, né? A própria Nossa Senhora lá, que ficava sempre ao lado do Eurico Miranda, lá quem vai lembrar disso, né? É preta a imagem da Santa. Vasco muito ligado a isso. Então é feio, chega a ser escroto não ter nota alguma sobre o dia 13 de maio, sobre essa situação aí, uma nota, e nem tampouco vão tomar alguma providência.
eu tenho certeza que não vou tomar providência alguma sobre isso, né? E aqui não vai crítica alguma ao Flamengo, não. Já falei sobre esse assunto, eu sempre sou mal interpretado, mas já não tenho medo de falar porra nenhuma. Aqui meu canal não é um canal que tenha medo, jamais, né? O que eu tenho que falar, eu falo. E não apago o vídeo, nada disso. Bom, o Vasco já soltou algumas notas equivocadas. Então, ao invés de soltar notas importantes, como todo ano reverenciar essa data, saudar essa data, né? 13 de maio e tal, algum ato contra racismo. Teve aí há pouco tempo também outro, nada aconteceu, soltei vídeo sobre isso. Lá atrás, quando aconteceu aquele desastre lá no Ninho do Urubu, e aqui não é crítica alguma contra o Flamengo, é só para você ver como o Vasco é um clube sem noção quando lida com isso, né? O Vasco, ao invés de soltar uma nota para as crianças, para as famílias, né, em homenagem às crianças que tiveram problemas lá, morreram e tal, o Vasco vem apresentar suas condolências, sei lá, os seus sentimentos às famílias que tiveram lá, jogadores mortos, aos pais, às mães, aos avós, né, a todo mundo. O Vasco solta uma nota ao Flamengo, né, dizendo: Flamengo, estamos com vocês. Não sei se vocês vão lembrar disso, né? É óbvio que o Vasco jamais deveria ficar contra o Flamengo, porque ao final parece que foi definido pela justiça que foi um acidente. Não estou aqui para dizer que não foi acidente, nem colocar a culpa em Flamengo, pelo amor de Deus. Inclusive, aqui eu me irrito alguma vez com torcedores, mas Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco são instituições sérias, que estão aí há anos e anos e anos, e não tem o que se falar delas, né? Só dos que as representam, as que apresentam essas instituições. Então, o Vasco, para lembrar lá atrás, ao invés de soltar uma nota, né, aos garotos que faleceram devido ao acidente que teve lá, as familiares e tal, o Vasco soltou uma nota ao Flamengo dizendo que estava do lado do Flamengo, né? Poderia ter ficado do lado do Flamengo, mas antes ter soltado uma nota para as famílias, né, destruídas por aquele evento e tal. E não sei se seria de bom tom soltar para o Flamengo, porque deveria responsabilizar-se por isso, indenizar como indenizou, mas coloquei esse paralelo, essa nota que o Vasco soltou ao Flamengo equivocadamente, para mostrar que o Vasco não tem empreendimento algum, com notas importantes, com datas importantes, com movimentos importantes. É uma coisa terrível, né? É uma coisa patética, e a gente fica aí como torcedor que conhece a história do Vasco, que amou mais esse time por causa disso. Eu, aos 7 anos de idade, com meu pai no Maracanã, vendo o Roberto fazer 3 gols e o Vasco virar em cima do Botafogo de 3-2, 3 gols de dinamite. Quando eu cheguei em casa, eu falei: pai, você me levou no jogo do Botafogo, mas eu quero ser Vasco e tal. Eu, com 7 anos de idade, não tinha conhecimento que o Vasco tem essa história maravilhosa, essa história de luta contra preconceitos, contra o racismo, e comecei a amar esse time mais ainda, né? Inclusive hoje, Pedrinho, esses caras não me representam, mas eu sou Vasco, né? Estou me lixando para quem está à frente do Vasco, sou Vasco e o tempo inteiro, mas só esse vídeo aqui fica mais uma reclamação por ausência de nota, de engajamento do Vasco a coisas importantes, né? E se atendo aí a outras coisas que são desimportantes com relação ao futebol na vida real. O futebol tá dentro da vida, não é uma coisa separada. Então, se tem racismo no futebol, o racismo está no cotidiano das pessoas. Se gostou do meu canal aqui, Vasco em Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, se inscreve no canal, sininho para receber do YouTube quando os vídeos forem ao ar, as notificações. Vasco em Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.